né? E para nós é uma grande alegria hoje poder receber o pastor Evaldo, a pastora Nana. É uma grande alegria poder ter eles com a gente. São pastores incríveis como pessoas, né? Eu poderia dizer, que benção o ministério deles, mas eu falo para vocês, o que é mais significativo para mim do que ver um ministério inspirador é ver pessoas inspiradoras, porque atrás de um grande ministério, de um ministério inspirador, de pessoas relevantes, de um ministério relevante, existem pessoas relevantes. E aí o que a gente pôde conhecer do pastor Evaldo, da pastora Nana, estamos conhecendo ainda, mas é uma alegria, e ficamos muito felizes de poder, né, ter esse casal com a gente. E vocês já puderam ver um pouquinho aqui, né, pastora Nana pintando, né, o pessoal já ficou encantado, né, já deu para você sentir como é que vai ser, como diz o pastor Weckles ontem, né, a chapa está esquentando, né, então para você ter ideia de como que hoje Deus vai mover sobre o teu coração. E para nós é uma grande alegria. Eu quero chamar o pastor Evaldo, a pastora Nana para subir aqui em cima. Eles vão se apresentar, falar um pouquinho mais sobre eles, vão explicar um pouquinho sobre eles aqui, e com certeza você vai ser abençoado poderosamente pela vida deles, amém? Estenda a sua mão para cá, vamos estar abençoando a vida deles nessa noite. Pai, te louvamos por a vida desse casal, por essas vidas que o Senhor trouxe para nós como um presente do Senhor, para a nossa vida, para a vida dessa igreja, para esta região, Senhor. E eu creio que nesses dias, mais do que trazer uma palavra, há uma unção, há uma autoridade, há um manto profético, Pai. E nós recebemos os teus filhos na condição de profetas, Pai, porque quem recebe os teus filhos na condição de profeta herda o galardão de profeta, Pai. E nós queremos receber a recompensa profética que tem através da vida dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Graça e paz, irmãos, amém? Eu gosto de jovem, aqui tem muito jovem, não tem? Não, todo mundo tem que levantar a mão, né? Coração jovem. Como a Michele Bolsonaro começou o discurso lá em Brasília, né? Então eu vou começar primeiro. Está virando mania agora, né? Mas é uma grande alegria e até o pastor Zion, a pastora Vanessa comentaram sobre o privilégio de nos receber, mas é o nosso privilégio estar aqui, porque nós temos também uma história de ministério muito longa, talvez maior do que aqui na comunidade Água Viva, e também como família. Eu vou apresentar minha família, é a mulher mais detalhista, e eu fiquei com essa parte. Nesta semana nós completamos 37 anos de casados, São 37 anos também de ministério, e juntos, lutando os desafios tão grandes. E nós, como pastor Zion, como pastora Vanessa, também nós sempre procuramos estar com pessoas melhores do que a gente. E vocês, são melhores do que a gente, por isso que a gente está aqui, para receber de vocês, porque nos faz recordar dos pequenos começos, que são tão lindos. Nós não podemos esquecer nunca dos pequenos começos. Isso nos faz avançar muito mais. Mas eu vou falar um pouco da minha família. É uma família já um pouco grande, nós temos 3 filhos, 6 netos, e sempre é muito bom isto. E eu não sei se a foto aqui está mais ou menos, né? Essa foto foi tirada no final do ano passado, e nós temos uma foto à parte ali, porque essa minha netinha nasceu depois desta foto. A Maia é a mais nova netinha nossa, de 2 anos e 4 meses, e o ano passado, com 1 ano e 4 meses, ela foi batizada no Espírito e orou em línguas, irmãos. Amém? É uma geração diferente, é uma geração especial, algo maravilhoso, e nós temos tido muita alegria. A minha filha mais velha, Ana Carolina, meu genro Carlos Alexandre, hoje estão morando lá em Nova Zelândia. Ficaram 4 anos nos Estados Unidos e foram para Nova Zelândia, ela fazendo mestrado lá, mas com a intenção, já começaram os preparativos para a cidadania, e vão ficar lá pelo jeito. E nós estamos muito felizes porque encontraram uma igreja avivada, uma igreja muito para cima, e eu sei que eles vão estar muito bem. Meu genro foi, por algum tempo, pastor na nossa comunidade de adolescentes,
Depois eles foram, juntamente com a minha, né, os dois, foram para o campo de índios, né, os índios Caigangue, que aqui no Paraná tem tantos. Até eu pensei que eles fossem, né, porque eu sei que há muitos desta tribo, eles ficaram lá um tempo, foram depois embora, e o nosso coração sempre apertado, mas feliz porque eles estão na vontade de Deus. Quando se está no centro da vontade de Deus, é só bênção, não é? Então a gente libera os nossos filhos. Nós entregamos o nosso Isaac, a Ana Carolina, e Deus nos trouxe também o Cordeiro, né? E depois disso vem a Esther. A Esther hoje é pastora conosco, lá na comunidade Siloé. É a pastora hoje, depois até vou compartilhei muito, a culpa é um pouco do Pedro, que o ano passado esteve conosco, no começo do ano, e ele foi muito usado para que a comunidade Siloé tomasse um rumo de ativação profética, nesse lado mais profético. Nós já estávamos nessa pegada, mas Deus usou o Pedro de uma forma tão simples, para falar com aqueles que têm esse dom, esse chamado, para mover mais no profético, para que então nós entendamos também que há aquelas pessoas que são normais, que nem o Pedro, né? Tem uns loucos por aí, mas que nem o Pedro, e muitos foram levantados. A minha filha, ela está sendo, levantou nessa área, né? Nós estivemos na Bethel o ano passado, e também completou aquilo que o Pedro já havia colocado na igreja. Então a Esther está conosco, meu genro administrador da igreja, começou também esse ano passado a administrar a comunidade Siloé. E nós temos o Felipe, né? É meu caçula, nosso caçula, com a Larissa, são pastores da Onda Dura. Então vocês, às vezes eu falo, o Lipe, né? O Felipe, ninguém conhece, eu vi que Lipão, né? Mas ninguém em casa chama de Lipão, tá? Eram os amigos que o chamavam de Lipão, e assim ficou. Felipe, ele é o nosso caçula, vocês já conhecem pelo YouTube, por aí, né? Eu sei que a moçada acompanha. E até nós estávamos conversando bastante, eu sei porque onde nós vamos, né, as pessoas perguntam, o que aconteceu, né? Então, há 3 anos atrás, a comunidade de Siloé, ela havia crescido muito, ficou com mais de 5.000 pessoas naqueles dias, e havia 3.000 jovens dentro da comunidade de Siloé. Então, a Onda Dura era o grupo de jovens da comunidade de Siloé, e há 3 anos atrás, Felipe veio até nós, e ele quis, então, formar a igreja dele, a Onda Dura. Não era do nosso agrado, não era o tempo de Deus para ele. O pastor Evaldo, nós já estávamos, de certa forma, colocando para que fosse um movimento Onda Dura, mas ele antecipou, e eu sei que aqui eu estou falando para que então nós não caiamos nos erros que às vezes a gente abre brecha e as coisas acontecem. Foram 3 anos difíceis eu sei que para ele, pessoalmente, porque ele quebrou um princípio, né, que precisa ser estabelecido dentro da igreja, que é um princípio de honra, de lealdade, e ele sofreu com isso. Foram 3 anos difíceis para ele. Foi difícil também para nós como pais, porque ele manchou a igreja, ele entristeceu a igreja, mas nesse final de ano passado, por amigos nossos, pelo pastor Davi, que é o presidente do Conselho de Pastores de Joinville, ele reconciliou, Felipe buscou e falou assim, olha, eu não aguento mais, e eu quero que as coisas sejam, então, acertadas, entre eu e a comunidade de Siloé. Como filho a gente não dispensa, né? Ia em casa, participava, mas não era o mesmo. Nós não conversávamos mais sobre igreja, que é o nosso tema preferido lá de casa. Todos os pastores conversamos só sobre igreja. Então foram anos difíceis, e ele então, através do Conselho de Pastores, foi até a comunidade de Siloé. Eu sei porque vocês viram pelo YouTube, eu sei que alguns estavam
no dia 31, lá em Joinville, na Onda Dura, eu soube, né? E lá também foi passado esse vídeo. Nós fomos no dia, se não me engano, 27 ou 28, ele foi em novembro, né? Lá na comunidade Siloé, e pediu perdão para a comunidade, para a igreja, porque ele entristeceu, ele feriu a igreja de Jesus. E foi um tempo muito especial para a igreja, para a comunidade de Siloé. E no dia 31 nós fomos na Onda Dura, porque ali então ele pediu, ele foi nos honrar nesse tempo, né, que passamos, de certa forma, como igreja, separados, e agora então como corpo de Cristo. A Onda Dura tem um caminho dela, né, nós sabíamos disto. Nós, como comunidade Siloé, nós temos um olhar para um todo. O chamado da Onda Dura é muito mais para jovens, e nós temos entendido. Eu sei que aqui é uma igreja de muitos jovens. Eu estava falando para a pastora Vanessa que nós também somos uma comunidade de muitos jovens. 80% da nossa comunidade tem menos que 45 anos de idade. Então são muitas pessoas jovens. Hoje Deus tem estabelecido, mas ficou uma lacuna, que é a faixa etária do Lipão, né? Que ele então levou 3.000 jovens. Nós ficamos com um buraco nesta geração, mas Deus tem restituído, e muitos jovens têm chegado à comunidade Siloé, e nós estamos falando sobre essa situação de talvez 16 a 32 anos de idade. Talvez mais de 1.000 jovens hoje estão na comunidade Siloé. Deus tem restituído isso para nós. Isso é um tempo de restituição. E a nossa família é uma família de pastores, é uma família que Deus tem abençoado muito, e nós temos nos deixado ser usados por Deus. Mas eu queria até justificar a pintura, porque o Pedro, como eu falei, ele foi culpado um pouco disso, né? A nossa comunidade é uma comunidade muito voltada para artes. E antes mesmo de nós sermos comunidade, eu já estava muito envolvida com artes. Eu escrevo roteiros para os espetáculos, eu tocava instrumento, aquela coisa toda que a gente faz numa igreja tradicional. E quando nós começamos há 18 anos atrás, a comunidade Siloé, Deus nos impulsionou muito mais na área de artes. O Pedro esteve conosco o ano passado, ele viu um pouco do que é a comunidade. Nós respiramos artes, em todos os âmbitos do que seja artes, compreendendo que tudo é para Deus. Nós não temos nenhum preconceito, e eu sei que talvez choque alguns, né? Mas nós temos hoje uma equipe toda de capoeira que se converteu. Eram pessoas de centro de Umbanda, todos eles se converteram, e hoje eles dançam capoeira durante o louvor. E é maravilhoso. Deus tem feito com que pessoas se convertam vendo eles dançarem, e coisas que a gente tem usado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é esse pulsar, né? Nós começamos há 18 anos atrás a primeira igreja em Joinville que teve dança. Havia muito preconceito, e a cidade da dança. Vocês sabem que Joinville é a cidade onde tem o teatro Bolshoi, a escola Bolshoi, a única fora da Rússia, está em Joinville. O maior festival de dança do mundo acontece em Joinville, e não havia expressão de dança nas igrejas, e nós começamos a ter dança na igreja, e eu acompanhar os grupos, fomentar, e não temos distinção de idade. Nós temos dança desde o Zoom, que é o nosso ministério infantil, até pessoas mais velhas. Temos muitos homens casados que dançam no ministério de dança, e Deus tem usado muito a dança. Mas no ano passado Pedro esteve conosco, e ele trouxe algo profético para a igreja. No começo da comunidade, nós tínhamos muitas pessoas que grafitavam, faziam vários tipos de expressão plástica, né, quadros, e acabou. Nós ficamos anos e anos sem esse tipo de expressão. E eu sempre querendo que alguém se levantasse, que Deus levantasse pessoas nesta área. Mesmo gostando, eu nunca fiz nenhum curso de pintura, mas é meu hobby, eu gosto de pintar. Mas eu pintava a óleo, e eu não havia usado nunca nenhum outro tipo de tinta.
Tá, o Pedro naquela tarde, domingo à tarde, ele trouxe uma palavra para a igreja que Deus estava levantando ali pessoas para pintarem. E 2 pessoas se levantaram, né? E não sei se ele lembra, a Alicia, né? Do lado esquerdo dele, e uma outra pessoa que era a Noemi, né? Essas 2 pessoas se levantaram. E uma irmã veio, que eu não me lembro quem foi, ela veio e colocou a mão no meu ombro e falou assim: pastor, essa palavra é para você. Mas na hora eu falei: não é para mim. É para Alicia e para Noemi. Mas eu fiquei muito feliz porque haveria alguém para pintar. Mas elas não quiseram assumir isso. Não, é muito, não dá e tal, né? E nós fomos para Bethel logo em seguida, né? E lá a primeira coisa que me veio foi uma irmã que veio para mim e profetizou que Deus estava me chamando para pintar na igreja. Eu falei: meu Deus, né? Tá, mas sabe, é aquele negócio, a gente é muito desobediente. Eu falei: não, Senhor, não é bem assim, é a Alicia e a Noemi. Aí nós fomos para Errop, né? Lá no Errop, outra irmã veio e falou a mesma coisa. E chegamos na comunidade, a primeira coisa, nós temos lá uma irmã que é muito esquisita, né? Na área profética, ela tem visão aberta. E ela falou para mim: pastora, antes que eu chegasse, ali estava no hall de entrada, e ela falou para mim: pastora, que legal, que bênção, a senhora vai começar a pintar. Eu falei: meu Deus, agora não tem mais. E eu comecei a pintar, né? Não é estético, nós temos desenvolvido pinturas proféticas, né? Eu não tenho visão aberta do profético, mas Deus me dá imagens, Deus me dá alguns sentidos, sentimentos, né? E eu pinto muito melhor do que isso, mas às vezes a gente nem enxerga direito, né? E lá também é tudo escuro, né? É tudo preto, a parede. Então a gente vai pintando, o Senhor, vai lá, né? E saem coisas, e Deus tem feito um movimento na igreja em relação a isto. Hoje nós temos no Ministério Infantil, crianças já começando a pintar no profético, nós temos nos jovens também, e temos então na igreja 8 pessoas que já estão pintando comigo, inclusive a Alicia e a Noemi, né? E só para completar que ainda temos pregação aqui, tá? Porque eu fiquei entusiasmada porque o Pedro estava aqui, né? Eu falei: preciso falar para ele. Irmãos, o que significa isso? Até como motivação para aqueles que têm esse chamado. Eu acreditava, não, é pintura, é estética, mas Deus tem usado de uma maneira sobrenatural. Esse tempo atrás eu estava pintando e Deus me direcionou para uma outra coisa, e eu comecei a pintar uma outra forma, né? E quando eu comecei a pintar, havia uma pessoa que chorava muito do meu lado. Eu estava pintando, era do meu lado direito. Eu só ouvia os soluços dela e não sabia quem era, né? Mas ela era uma pessoa que a filha dela estuda na nossa escola, e naquela semana anterior o marido dela havia deixado a casa abandonado, pedindo divórcio. E ela chorou muito na escola, e a nossa coordenadora pedagógica orou com ela e profetizou, falou: vamos orar, e eu estou sentindo que Deus vai trazer seu marido nesta semana. E ela falou assim: não, Neide, é impossível. Ele falou que ele não vai voltar mais. Isso era uma segunda-feira. Quarta-feira, o marido volta para casa. E quando ele volta para casa, ela fala para o marido: olha, na segunda-feira, a Neide, coordenadora pedagógica da escola, orou comigo e falou que você voltaria. E nós temos então que ir domingo na igreja para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, restaurando a nossa família. E foi o que aconteceu. Domingo, eles foram na igreja. Mas por que depois, então, ela chorava tanto? O Evaldo fez o apelo, os dois foram para frente, marido e esposa, se converteram, foram lá para trás, nós batizamos eles, porque nós batizamos assim que se convertem as pessoas, assim
se elas desejarem, foram batizados. E eles então, ela veio compartilhar comigo, onde tem a pintura. Porque ela, desde criança, ela sonhava com aquilo que eu havia pintado. E eu pintei um mundo e uma criança indo em direção ao leão. Só que ela falava que desde criança ela tinha pavor, porque quando ela chegava perto do leão, ela ficava com medo e ela então se afastava. Foram anos e anos este mesmo sonho. E aquele dia ela entendeu que aquele leão era Jesus. E quando antes ela se afastava, porque ela era de família espírita e tudo mais, ela falou assim: hoje eu me entreguei ao leão de Judá. Irmãos, ela se converteu, os dois se converteram, toda a família se converteu. Isso faz 3 meses. Hoje eles estão levando amigos, ele está se preparando já para ser líder de célula. Glória a Deus por isso. E isso tem acontecido todos os domingos. Deus falando, Deus usando pinturas. Então não importa a que Deus vai falando com as pessoas através da pintura. Então, se você tem esse chamado, se você sente de Deus ser usado nesta área, se deixe ser usado, porque Deus vai falar através de você, através daquilo que Ele está falando profeticamente, em traços, em cores, e assim as coisas acontecem. Amém, irmãos? Então nós somos essa comunidade, apresentei a minha família, e eu sei que agora o pastor Evaldo vai continuar, né? E eu agradeço muito a oportunidade de sermos recebidos com tanto carinho, né? Estamos sendo recebidos com muito carinho. Eu agradeço a igreja, e eu sei que Deus tem muitas coisas extraordinárias para vocês. Eu tenho crido nisto, e da mesma forma como o pastor Zion, a pastora Vanessa falaram dessa empatia espiritual, né? Algo que é espiritual mesmo, é o mesmo com a gente em relação a eles, né? E o Evaldo estava falando, olha, ele é difícil sair, tá, pastor Zion? O Evaldo é meio, né? Mas ele sentiu de Deus, e nós estamos aqui. Eu creio que Deus tem algo especial para vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, gente, como é bom estar aqui. Eu ouvi tanto o Zeon e a Vanessa falar que é uma honra, mas é uma honra para nós mesmos. Nos sentimos honrados em conhecê-los. O dia que sentei lá, o Zeon começou a falar, a Vanessa começou a falar sobre vocês, sobre a comunidade aqui. Eu e a Nana já viajando, falei, puxa, que legal deve ser lá, né? Onde deve ser? Também eu não conhecia a cidade, e eu fiquei tão curioso com aquilo, e aí passa uns dias lá, o Zeon me convida para estar aqui. Eu estava sentindo mesmo de Deus poder ter essa oportunidade de conhecê-los, de estar aqui. Me sinto grato a Deus. E sei, né, hoje pela manhã nós estávamos ouvindo o pastor Weckles, e eu e a Nana tivemos também algumas palavras, algumas direções de Deus a respeito do que Deus quer fazer aqui. O que a Vanessa falou no início para você, eu queria que você pudesse abrir mesmo a sua mente e o seu coração. Eu creio que você ouve isso e pensa, a pastora está falando porque é a nossa comunidade, a nossa igreja. Mas o que eu venho falar com você nesta noite tem tudo a ver com isso. Quando eu vi a respeito do congresso e o que do que vocês estavam buscando em Deus realizar, eu me lembrei de algo nesse sentido, do ordinário para o extraordinário, de conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, de nos apropriarmos do que Deus tem para nós. Agora ouça isto. O que você tem ouvido falar aqui por parte do Pedro, por parte do Weckles, ou até outras ocasiões, não se aplica tão somente aos lugares aonde eles estão, os lugares a respeito dos quais eles falaram. Creia no que eu vou te dizer hoje. Deus está realmente levantando a sua igreja. E isso não é a Siloé, é todos nós e muitos outros. Para a glória dele, não tem a placa, tem o nome, tem o sangue sobre nós. E Deus quer abrir a sua mente e seu coração para isso. Você crê nisso? Amém? Crê nisso mesmo? Amém? Deus está querendo levantar um povo mesmo que se chama pelo seu nome. Eu ouvi muito hoje já sobre isso e quero recordar com você o que eu tenho insistido lá com a comunidade. Sabe, Deus quer nos tirar para fora das nossas formas e da nossa religiosidade.
Muitos de nós estão acumulados, estão tomados, estão entupidos de religiosidade. Eu fui uma pessoa assim, criada dentro de um contexto profundamente religioso. Eu confundia a religião com vida com Deus. Até a minha pré-adolescência, quando eu vim conhecer a Jesus. Vim conhecer o Salvador. Conheci a Bíblia do Salvador, eu conhecia a Igreja do Salvador, eu conheci um monte de gente do Salvador, só não conhecia o Salvador. Não conhecia o Senhor. Deus não está à procura de religiosos, Ele está à procura de pessoas que o sigam. Você se lembra quando Ele passa à beira da praia do Mar da Galileia, aquelas pessoas estavam ali pescando, e Ele vem e passa e diz a eles: olha, vocês podem frequentar a minha igreja? Não, não é? Vem e segue-me. Jesus quer fazer de você um seguidor. Diz para o teu irmão aí do lado, na frente, atrás, diz para ele: olha, Deus está te fazendo um seguidor. Ele não quer o religioso. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar no quanto Deus, e a palavra mostra isso. Você ouve o pastor Zeon falando sobre isso, a pastora Vanessa, outros pastores falando que Deus quer derramar sobre você, que Deus quer te usar, e é verdade. Agora, o problema é que muitos de nós, às vezes acomodados na religiosidade, às vezes seguindo a Jesus, mas com alguns complexos interiores, nós nos acomodamos dentro de nós mesmos e julgamos: ah, não, eu não sou capaz para isso não. Fulano, Beltrano pode ser, mas eu não tenho jeito para isso não. É muito bacana, eu vou lá na igreja, frequento e tal, mas esse negócio de ser usado por Deus, de ter Deus um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para o pastor Zion, para alguns líderes dele, mas para mim, eu quero reafirmar para você em nome de Jesus: Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito não tem a ver tão somente com a sua profissão. Essa semana eu estava visitando um irmão que é cabeleireiro, ele corta o meu cabelo, e era o tal do cara religioso. Veio de uma igreja que eu não vou citar para você, você conhece, então deixa para lá a igreja que ele frequentava, né? Ele começou a frequentar a comunidade, e eu dá-lhe negócio da religiosidade e tal. Aí chego lá no cabeleireiro, ele falando para mim: pastor, Deus tem mudado a minha vida, você precisa continuar falando sobre esse negócio de religiosidade para acabar mesmo. Agora eu estou seguindo Jesus, eu quero seguir o Salvador, eu estou disposto, eu estou apaixonado. Pastor, eu não sou mais um cabeleireiro. Ele tem um baita de um salão. Ele falou: pastor, isso aqui é tudo muito bom, mas Deus só usa isso aqui por causa das pessoas que Ele quer alcançar. Ele usa a minha vida para isso. Um religioso que tinha problemas sérios, especialmente com pessoas. Ele é um cabeleireiro, mas ele não tem nada a ver com homossexualidade. E ele tinha muitos problemas. Eu me lembro que ele era bem reticente, mas muito reticente. Eu vou falar um negócio aqui que quebra os paradigmas, né? Aí um dia, ele tem 2 pessoas que auxiliam ele, e essas duas, sofreu um acidente, o outro teve que fazer um trabalho, ficou sozinho. E veio um cliente que estava com o horário marcado, e por coincidência, era um homossexual, que por sinal havia frequentado a igreja lá atrás e tal, e agora estava lá com ele, assumido, casado lá com um homem, aquela coisa toda que você conhece. Aí está o Osés cortando o cabelo dele, ele ouve uma voz de Deus: Osés, dá um abraço nesse rapaz, levanta ele agora e dá um abraço. Peraí, isso não é voz de Deus. Deus não faz essas coisas. Isso não é de Deus. Abraça o rapaz. Eu esqueci do detalhe. A esposa dele tinha tido uma visão de uma mulher que é mãe de um cliente dele, que não era esse rapaz. Aparece um sonho falando: olha, Deus está trazendo uma coisa tremenda hoje para você, você precisa cumprir a vontade de Deus na vida dessa pessoa. Mas eles não entenderam nada. Levanta esse rapaz e abraça ele. Até que Osés resolve, obedece. Ele levanta, ele dá um abraço no rapaz, fala: olha, Jesus ama a sua vida, e eu quero amar você também. O rapaz fala: meu Deus, ontem, Oséias, eu estava tentando tirar minha vida porque eu não aguento mais, mas Deus falou comigo, e eu pedi: Senhor, então peça para alguém orar por mim. Ele sabia que Oséias era cristão,
Mas ele mesmo imaginou quando foi para aquele cabeleireiro, ele disse, Oséias nunca vai orar por mim, porque ele conhecia Oséias. Oséias o abraça, fala do amor de Deus, fala, querido, Deus tem um plano para você, mas a minha vida, a sua vida, Deus muda. Você vem para Jesus, depois as outras coisas Deus vai tratar com você. Deus está à procura de um povo que está disposto a quebrar os paradigmas e invadir a cidade com o amor dele, sem que você esteja medindo as pessoas, sabendo que é Ele quem faz as coisas, é Ele quem opera os milagres, é Ele quem altera. Você foi mudado, você foi transformado, você já não é mais a mesma pessoa, porque Jesus operou um milagre na sua vida. Eu tenho coragem de dizer para vocês, sem medo nenhum, Deus transformou a minha vida. Eu estou como Paulo para você nesta noite. Deus salvou os pecadores, dos quais eu sei que eu sou o principal. Você fala, que isso, pastor? O senhor está brincando comigo, sou eu? Não, nós vamos brigar juntos aqui, porque na minha consciência eu sei quem sou. E sei o que Deus fez na minha vida. Você sabe o que Deus fez na sua vida? Pois é, Ele tem um plano para você, Ele tem propósito, Ele ama a sua vida, e Deus está à procura destas pessoas, que aparentemente são improváveis. Eu creio que eu, dentro da igreja, lá atrás, eu era um improvável. Mas Deus amou a minha vida e me levantou e deu propósito para mim, e Ele tem propósito para você. Não importa em que estágio da vida você está, eu sei que aqui bate um monte de coisa. Mas eu tenho tantos anos, como é que eu vou começar de... Não importa se você é idoso ou se você é muito jovem. Deus quer usar você. Deus está disposto a transformar, a expandir o reino dEle de uma forma extraordinária, e Ele quer colocar esse sobrenatural, esse extraordinário através da sua vida para acontecer na cidade. E ei, pense bem, não tem a ver com pensar em Foz do Iguaçu, Ele está pensando hoje, ainda, em São Miguel do Iguaçu. Há muita gente nessa cidade que não conhece o Salvador. Eu cheguei aqui com a pastora Nana e olhei para a igreja e falei, pô, que igreja numa cidade como essa, que bênção. E eu acho tremendo o que Deus está fazendo aqui entre vocês, como eu acho tremendo o que está fazendo lá em Joinville, mas nós não somos nada dentro da cidade lá, e vocês também não são nada aqui. Acorda. E depois nós dizemos e cantamos que Ele é o nosso Salvador, que Ele transformou nossa vida, que Ele fez e aconteceu. Então, como é que isso acontece de segunda a sexta, no meio da cidade, no meio das pessoas, em meio às escolas, em meio ao comércio dessa cidade? Como é que isso acontece? Se Ele é tudo isso que nós dizemos que Ele é para nós, alguma coisa de muito grande precisa acontecer na vida das pessoas que têm convívio conosco. Elas precisam ser impactadas por aquilo que temos recebido. Quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro de um personagem, eu quero partilhar com você sobre a experiência dele e trazer isso para a nossa realidade de forma simultânea. Eu quero conversar com você sobre a vida de Gideão. Um cara incrível, que Deus usou de forma sobrenatural. Porém, assim como Tiago fala a respeito de Elias, nós podemos falar de Gideão. Ele era homem como eu e como você. Uma mulher comum é igual a ele. É ele, Gideão, um homem natural, como qualquer um de nós, como qualquer uma das pessoas que você conhece, mas Deus vai usar ele. Você sabe a história, Israel, depois de Josué, entrou na terra prometida, e eles viveram um tempo tremendo com Deus, mas começaram a se afastar do Senhor, a se envolver com ídolos, e surge então o período dos juízes, que era uma oscilação, uma verdadeira montanha-russa, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. E quando estava lá embaixo, Deus levantava um juiz para estar ajudando o povo a voltar ao Senhor. Foi o caso de Gideão. Era um tempo em que o povo havia se afastado de Deus, e a Bíblia diz que por 7 anos Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas. Sofreram na mão dos midianitas. Então Deus levanta naqueles dias Gideão. Eu quero partilhar com você, muitos de nós conhecemos, eu creio que você conhece a história, mas eu quero tentar trazer alguns momentos da história de Gideão para a nossa realidade, para o que você vive hoje. Talvez muitos de nós aqui tenham o perfil de Gideão. Talvez muitos de nós aqui não sejam semelhantes a Gideão, mas são pessoas que estão escondidas na sua história. Talvez escondidas no seu trabalho, escondidas na sua casa, escondidas na sua escola, escondidas com seus amigos, escondidas na cultura do mundo.
sem perceber que Deus quer te usar de uma forma extraordinária, como usou Gideão. Então, abra a tua mente para isso. Eu quero partilhar com você, aprender algumas lições que Gideão precisava aprender. E eu e você com certeza precisamos aprender. A primeira lição que eu vejo na vida de Gideão, e que se aplica a nós com certeza, é que nós precisamos nos concentrar em quem Deus diz que nós somos, do que nos concentrarmos no que as pessoas dizem quem somos, ou até no que nós pensamos que somos. Você pode repetir isso comigo? Concentrar em quem Deus diz que eu sou. Concentre-se em quem Deus diz que você é. Engraçado, eu estava percebendo o Eccles pregar, depois a Vanessa estava falando aqui, falei, caramba, Deus é muito engraçado, Ele conecta as coisas de uma forma impressionante. Eu não conversei nada com ela, nem com o Eccles, nem mesmo com o Zeon. Mas Ele conecta as coisas e vai ligando tudo, depois o Espírito Santo vai trabalhando tudo isso no nosso coração com intenção. Eu quero lembrar você novamente, com propósito. Acorda! Ei, talvez você esteja pensando, puxa vida, meu Deus do céu, aquele irmãozinho tinha que estar aqui hoje. Não, não é ele, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui porque Deus chamou você, Ele tem propósito para você. Abre os seus ouvidos, cara. Ah não, pastor, mas eu sou aquele irmãozinho que vem assim no culto, mas sabe, eu tenho tantas atividades. Você pode fazê-las todas para Deus, ou você pode fazer para você. Se você fizer para Deus, a recompensa da parte do Senhor. Se você fizer para você, vai ser no seu esforço, e vai restar as únicas coisas que você tem para a sua vida. Então, quando eu olho aqui, concentre-se em quem Deus diz que você é, eu me lembro de Juízes 6, de 11 a 16. Eu quero ler para você, rapidinho. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você. O cara estava escondido e com medo. Olha a declaração do anjo para ele. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu olho para o texto e penso, isso é ironia ou é realidade? O cara estava escondendo, mas Deus diz para ele, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou na mão de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus chama Gideão de poderoso guerreiro. Deus diz para ele que é para ele ir na força que ele tem. Olha para mim, presta atenção nisso. Quando Deus chama você através dos pastores aqui, ou mesmo num congresso como esse, você ouve o que está ouvindo, você diz, mas que força é essa, Senhor? O Senhor não me conhece, não? O Senhor não me conhece? O Senhor sabe do meu dia a dia? Quem sou eu para fazer isso? Você é ninguém mesmo. Mas sabe, quando nós recebemos o poder de Deus e quando nós aceitamos o poder de Deus na nossa vida, a nossa vida se torna um instrumento nas mãos dele para a transformação da história. Os discípulos não eram nada, mas no poder de Deus eles foram tudo. Eu e você conhecemos hoje o Evangelho porque eles foram fortes em Deus. Então o Evangelho nos alcançou, eles obedeceram a Jesus, vós sereis minhas testemunhas. Eles se tornaram as testemunhas de Jesus e por isso eu e você hoje ouvimos do Evangelho. Então, é muito interessante quando o Gideão olha para dentro de si mesmo, né? E ele começa a olhar, mas como que pode? A minha família é a mais fraca, a tribo mais fraca de toda Israel. É a menor delas. Eu sou o menor entre eles. Como pode isso agora Deus querer me usar? Você já se sentiu assim?
Quando eu estou falando nisso, eu estava ouvindo o Jonei e a Edna falar, eu liguei, eu até falei dessas conexões de Deus, né? Eles estavam falando da dificuldade, do medo, dos problemas, dos conflitos, das adversidades que se apresentaram para eles. Ei, você acha que eles são muito melhores do que você? Sabe, eles são pessoas que simplesmente resolveram se deixar usar. Só isso. Creia no que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz que é assim. Eu me lembro de muitas situações, eu me lembro de uma forma especial, eu fiz um seminário de igreja denominacional. E o meu seminário, a classe que eu comecei, tinha 82 alunos. Bastante aluno, né? Vai dar um monte de pastor. Nós somos 3 ordenados. 82, 3. Uma peneira santa, de pessoas que não creram que Deus poderia fazer. Eu tenho crido que Deus pode fazer. Quando comecei a comunidade, com todas as limitações, os empecilhos, eu achava que seria difícil poder construir tudo que Deus estava fazendo. Mas nós começamos, e Deus foi fazendo as coisas acontecerem. As pessoas aparecerem, a igreja crescer, nós comprarmos um imóvel, nós começarmos uma escola, nós começarmos um ministério lá que se chama Bem Comum, que trabalha com empresas, fazendo treinamento para pessoas, incubadora de empresas dentro da igreja. Nós temos um ministério que é social, atende várias famílias, enfim, tem várias coisas. Mas isso não aconteceu assim, pim. Alguém tinha que confiar em Deus, e muitas pessoas precisavam confiar junto com esse que começou a confiar para a coisa acontecer. Olha o que eu quero dizer para você, Deus quer invadir São Miguel do Iguaçu, mas Ele não invade com Zeon e Vanessa só. Não invade. Não invade. Ele está trazendo muitas pessoas, para que isso aconteça. Creia no que eu estou dizendo, e essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Você pode querer se esconder atrás da cadeira aí, esconder atrás do irmão na frente, mas Deus está olhando o seu coração, Ele conhece você, Ele sabe que você é a pessoa a quem Ele chamou. Naquele dia na praia da sua história, Deus chamou você e disse, vem, segue-me. Você disse, eu quero, então vem. Então aceita o propósito de Deus para a sua vida, como Gideão aceitou. O texto diz que ele estava malhando trigo num tanque de uvas. Era um lagar, né? Não sei se você sabe disso. Malhar trigo não se malha no lagar, num tanque de uvas. Você precisa de um pátio muito grande para espalhar o trigo. Aí você vai lembrar dos salmos lá, que você vai peneirar, e a poeira, o vento vai bater naquilo, a poeira leva toda a poeira, leva tudo aquilo que não é o trigo, fica só o trigo naquela peneira. Num lugar muito amplo. Mas para malhar o trigo no lagar, ele estava fazendo isso porque ele estava com muito medo. E o medo de Gideão era pela indefinição da identidade dele. Quem é ele? Quem é Gideão? E alguns de nós aqui também vivem pelo medo por não ter uma identidade definida. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Por isso, Gideão está se escondendo. Ele não tem convicção do que o Deus da história dele, dos pais dele, poderia fazer na vida dele, quando ele fosse o Deus da vida dele. Ele falou com o Senhor até a respeito de Moisés, de tudo o que aconteceu no Egito, mas ele não cria que ele poderia ser um novo Moisés para Deus. Que Deus poderia usá-lo hoje, e Deus quer usar você também, creia nisso. Pare de se concentrar em quem você diz ser. Pare de se concentrar nisto. Sabe, Deus sabe porque chamou você e o que Ele criou você para ser. A palavra de Deus diz claramente que Ele criou você para ser filho dEle. Você crê nisso? Se Ele chamou você para ser filho dEle, Ele tem realmente propósito a seu respeito. E Ele quer usar você para a glória dEle.
Jesus diz que nós somos valiosos para Deus. Eu não quero me deter nesse texto, mas você vai lembrar de Mateus 6, 26 lá, quando fala: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? A provisão da nossa vida, queridos, definitivamente cristãos, nós precisamos aprender, vem da mão de Deus. Eu tenho dito isso na igreja lá. Sabe, nós passamos por um tempo bem complicado aí para eleições. E hoje nós temos um presidente eleito, Deus tem dado condução para o nosso país agora, a gente percebe que alguma coisa pode melhorar. Porém, eu tenho dito à igreja, ainda assim nós não podemos confiar no presidente, nós não podemos confiar no Senado, ou no Congresso, ou no Superior Tribunal Federal. Ainda nós precisamos confiar no nosso Deus. Porque independente da economia, independente da circunstância, Ele é o nosso provedor. E independente da circunstância, você vai lembrar de situações difíceis pelas quais você passou. As pessoas passaram, mas o Senhor proveu para a sua vida. Você atravessou aquilo com a provisão de Deus. E nós precisamos aprender então que há uma identidade em nós, em cada um de nós. Aos seus olhos e até aos olhos dos outros, você pode pensar que não é útil para Deus, ou não tem o que é preciso para ser usado por Ele. Mas o que você precisa para ser usado por Ele, vem dEle, não vem de você. Vem do Senhor, é Ele que traz essa provisão. Quando Jesus disse que nós receberíamos poder vindo do Espírito Santo, Jesus não estava brincando. Jesus não estava contando uma historinha bonita para nós. Ele estava falando uma verdade absoluta. Esta semana nós estávamos lá com o pastor Luciano Subirá, e um irmão veio para mim, logo que terminou o culto, me abraçou, ele estava falando com o filho dele. O filho dele tem 13 anos, e esse homem tem 4 casamentos. Esse menino é filho do 3º casamento. 13 anos. O pai era todo atrapalhado. Hoje tem mudado, Deus tem mudado a vida dele. Mas o filho é um negócio fora da casinha. O menino encontrou Jesus, apaixonado por Jesus. Ele é impressionante. A vida dele na escola é diferente. A vida dele na rua é diferente, com os amigos. Ele estava ligando para o pai dele para contar: pai, eu falei de Jesus para um homem aqui, 38 anos. Entregou a vida dele a Jesus agora. No lugar que eu estou. Um menino de 13 anos. E ele é assim, esses dias ele estava no TIM, entrou uma menina com um problema na perna, toda torta. Ela veio lá, era a primeira vez. O Joãozinho não teve dúvida. Eu fico pensando, alguns de nós até pensariam: será que vale a pena? O Joãozinho não teve dúvida, chegou perto dela e falou: olha, você precisa conhecer Jesus, você quer entregar sua vida a Jesus? Falou de Jesus, ok, entregou a vida a Jesus. Ele disse: você crê que se orar por você, Deus cura você? Aí, cadê a autoridade e a ousadia? Você crê que você pode ser curado? Eu estou falando de um menino de 13 anos. 13 anos. Ele impôs as mãos sobre elas e todos os teens que estavam ali, pré-adolescentes, viram com os próprios olhos o joelho voltar à posição e a perna crescer. Deus fez um milagre na frente de todos os teens. Estão tomados agora. Agora não é mais só o Joãozinho. Eles estão encantados com o que Deus está fazendo. Porque Deus é o mesmo. Nós falamos isso, mas não cremos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é. E quando nós que vão ter esses sinais nos acompanhando, sairmos pelas ruas e anunciarmos esse Salvador, as pessoas crerão. Elas não crerão no religioso, mas elas crerão na pessoa de Jesus. E eu e você precisamos ser esses proclamadores do Senhor nesses dias. Sabe, talvez você ainda esteja pensando: mas pastor, isso é grande demais para mim. Eu não sou uma pessoa tão capacitada, eu não conheço tanto da Bíblia, eu não tenho entendimento para compreender algumas coisas. Eu quero lembrar você de 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura,
para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Gideão não pode se gloriar diante de Deus que tenha feito alguma coisa para Deus. Mas ele recebeu uma grande bênção e Deus fez coisas inacreditáveis através dele. Mas é preciso que você creia. Então concentre-se em quem Deus diz que você é. Não fique dando ouvidos a outras pessoas, a outras sugestões. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus está dizendo quem você é. Quem você é. Quem você é. Se você é um filho de Deus, você vai obedecer ao Senhor. E vai fazer a vontade dEle. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas. Que coisas? Quais são as demais coisas? O seu sustento financeiro, o seu alimento, é o que ele mostra ali no texto. A sua vestimenta, a sua provisão, Ele vai te dar. Eu me lembro de uma outra situação de um irmãozinho na comunidade, o Marquinhos, o Kiko. O Kiko era menino de rua. Com 8 anos, a mãe dele morreu, o pai se juntou com uma outra mulher, então o Kiko foi para a Praça da Sé, em São Paulo. Quem conhece a Praça da Sé? Cheirar cola e tal. E ficava por ali, solto. Um dia, o pai dele pega ele e fala, olha, não dá para deixar você assim, eu vou pegar você no ônibus, vou levar para suas irmãs lá em Curitiba. Ele vem para Curitiba, solta o Kiko na rodoviária de Curitiba e diz para ele, você pode procurar suas irmãs que você vai achar elas aqui. Só que elas moravam em Campo Largo e não em Curitiba. Claro que ele não encontrou. Andou pela rua há alguns anos, até que alguns daqueles de rua que andavam por ali, andarilhos, resolveram descer para Joinville, a pé. Você conhece a distância de Curitiba a Joinville? Eles desceram a pé a serra. Aí ele vem para a praça no centro de Joinville, e tem alguns amigos dele, passa alguns anos ali, até que um dos amigos dele se converte, recebe Jesus. E ele não sabia, ele queria voltar e falar para o Kiko a respeito do amor de Deus. Então ele pega um saco de papel e ora a Deus, e fala, Senhor, eu não tenho o que falar para ele. Então, dá uma força. Eu vou falar para ele cheirar esse saco aqui. E o Senhor faz um milagre na vida dele. Ele chega para o Kiko e fala, Kiko, como é que tá? Olha, eu conheci um negócio incrível, rapaz, você precisa ver. Pega esse saco aqui e cheira isso. O Kiko cheira aquilo, cai duro. Cai duro. Mas que coisa é essa, cara? Depois que ele volta, o amigo fala para ele, você precisa vir comigo. Ele vem, vai para uma igreja lá, igreja na cidade e tal, começa a frequentar, passa um tempo, ele perde, aprontam lá com ele, ele se volta para a rua novamente, vai morar na rua. Um dia ele aparece lá na igreja e diz para mim, pastor, estou precisando de uma ajuda, eu pedi para um rapaz ali num posto, ele me dava um emprego, ele falou que pode me dar de frentista, ele é o gerente do posto, na segunda-feira eu vou poder trabalhar, mas eu não tenho onde morar, não tenho onde dormir, o senhor não pode me ajudar? Arrumei uma família na igreja, levaram ele para casa, segunda-feira o Kiko vem. Pastor, o rapaz que era o gerente do posto foi mandado embora. Eu estou sem emprego. Liguei para um irmão, ele arrumou para ele emprego numa concessionária da cidade e ele foi trabalhar. Agora eu vou resumir tudo. Kiko hoje é dono de uma autopeças na cidade, casado com uma irmã que era filha de pastores da Assembleia de Deus. Ele tem 2 filhos. Ele é um dos caras que mais conhece autopeças. Ele trabalhava na direção de autopeças de várias empresas da cidade. E ele é o ministro de louvor hoje, um dos ministros de louvor da nossa comunidade. Ele era nada. Ele era o Gideão. Mas o senhor pode fazer? A gente brinca com ele, fala, Deus gosta demais de você, Kiko. É brincadeira o que Deus faz com você. Mas faz porque ele se submete, faz porque ele deixa Deus fazer. Deus quer fazer, concentre-se em quem Deus diz que você é. Reconheça a debilidade da sua fé. Gideão tinha uma fé fraca.
Muito fraca. Você se lembra das cenas? A primeira dele, o anjo chega para ele, fala com ele. Ele diz, olha, faz o seguinte, se você ficar aqui, eu for lá e buscar uma oferta para você, se você ficar aqui, então eu volto e vou crer que o Senhor está comigo. Porque ele disse que estava com ele. E ele vai, volta, o anjo está lá esperando ele. Ele dá a oferta, mas a história vai correndo, ele quer provar Deus de novo. Então ele diz, você conhece aquela história, né? Ele diz, olha, Senhor, eu quero saber se o Senhor é comigo mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr um novelo de lã aqui no chão. Se descer o orvalho da noite e molhar só o novelo, eu vou crer que o Senhor é que está fazendo isso comigo. Ele vai, Deus, acontece aquilo. Senhor, só mais uma vez, não fica irritado comigo, mas e se agora a gente inverter, né? Ao invés de pegar o novelo só no chão e o novelo fica seco, ele prova e Deus traz a resposta para ele. Quando eu vejo isso, a gente percebe que ele estava sendo treinado na fé que ele não tinha, era um grão de mostarda. Você se lembra da palavra de Jesus? Mas ele foi provado na fé dele, para ser aprovado. Deus tem uma semente de mostarda para você também aqui. Deus está trazendo uma semente de mostarda no seu coração nesta noite. Talvez você esteja ouvindo o que eu estou falando aqui, você está lembrando de algumas indicações. Quem sabe do pastor, quem sabe do seu líder de célula, quem sabe de algum líder de ministério, que falou com você, olha, Deus quer te usar nisso, vamos comigo, vamos fazer isso. E você, mas eu não sou capaz, eu não tenho condição não. Eu quero dizer para você que Deus tem colocado uma semente de mostarda, Ele quer provar a sua fé, para te fazer voar alto, para situações que Ele quer conduzir a sua vida. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe onde você está, eu não sei onde você está, mas Deus sabe, Deus conhece você, Deus conhece seu coração. Talvez você esteja argumentando, Pai, Senhor, eu sou casada, eu tenho a minha família, como é que eu vou te servir? A questão do servir, a disposição é tua, a provisão é dele. Você precisa crer no que Deus quer fazer, você precisa se abrir para essa realização de Deus em você. Então, é interessante como Deus vai tratando a fé de Gideão. Então, concentre-se em que Deus está dizendo a seu respeito e reconheça a debilidade da sua fé. Tem limitações, mas você precisa reconhecer. Eu me lembro que diante de Deus eu coloquei muitas vezes para o Senhor. Eu lembro que a gente estava num imóvel alugado e eu disse para Deus, Senhor, nós precisamos tanto comprar um imóvel para que a gente tenha mais segurança e tal. Eu não vou contar para vocês toda a história, mas é um verdadeiro milagre. Deus deu o imóvel para nós, não tínhamos dinheiro, nós fomos para um leilão sem dinheiro. Depois a pessoa fez uma oferta, perdeu o imóvel porque ela não tinha dinheiro, o cheque dela não tinha fundos. Volta para o leilão, a pessoa diz, agora vocês podem fazer uma oferta. Eu fiz uma oferta assim a perder de vista. Pensando, eles não vão aceitar. Quando tem que esperar a resposta, porque agora não era no leilão, era só com o juiz, vem o irmão e diz, olha pastor, entrou uma imobiliária e fez uma oferta que é o dobro da oferta que nós fizemos à vista. Nós não vamos mais conseguir. Eu falei, se Deus tem um plano para nós, Ele vai abrir. Se não tem, não tem problema. Nós vamos confiar no Senhor. Esse irmão volta e fala, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O juiz, eu tenho esse documento lá na igreja, declarou que não aceitava a proposta da imobiliária por falta de ética. Ao invés deles virem num fórum, que era da cidade, eles foram no fórum de origem, em Taboão da Serra. E o juiz disse que agora, pastor, a oferta que o senhor fizer, ele vai aceitar, só melhora o que estava ali. Nós fizemos, o imóvel é nosso. Está lá. Hoje é o imóvel da nossa escola. Nós tivemos que ir para outro lugar, porque esse lugar já não cabia a gente. Eu estou falando de um imóvel de 4.000 metros quadrados, que é esse que é nosso, onde está a escola. Para você ver como Deus nos desafia, o imóvel que nós estamos hoje, só de área construída, tem 5.200 metros quadrados. Sabe, você precisa crer, você precisa confiar.
Em todas essas situações, eu me lembro de alguns irmãos que chegavam para mim e diziam: pastor, como nós vamos pagar isso? Não tenho a menor ideia, meu irmão. Deus falou que é para fazer, então nós vamos fazer. Eu estou falando para vocês de atos de fé mesmo. E como Deus tem suprido a nossa vida e nos feito crescer. Então você precisa reconhecer a sua debilidade. Eu reconheço que eu preciso ser provado, e eu me deixo provar. Outra coisa que você precisa saber, baseado no que aconteceu com o Gideão: espere ser desafiado em particular antes de ser usado publicamente. Alguns de nós não estão à disposição de ser usados por Deus nas coisas da casa, nas coisas do imediato. Você está sonhando em ir para a África, você quer ir para a Ásia, para a Índia, você quer ser chamado para o Japão, para a Disneylândia. Mas Deus quer te usar primeiro em São Miguel do Iguaçu. Deus quer te usar primeiro aqui é a prova. Se você não é apto aqui, você não é apto para nenhum lugar. É aqui que a coisa começa. É aqui que o Senhor começa a usar. Era o caso de Gideão. Gideão viu todo o problema dos midianitas, jogou a bola para Deus e disse: como é que resolve isso? Olha a situação que o Senhor nos deixou. Deus joga a bola para ele: poderoso guerreiro, vai nessa tua força. Então, quando Deus fala com Gideão, Deus está desafiando Gideão a crer que Deus poderia usá-lo, Mas isso vai começar ali mesmo. A primeira prova que Deus coloca para ele, você vai ler lá no capítulo 6, 25 em diante. Ele diz para Gideão: olha, Gideão, eu quero que você pegue os ídolos de Baal que o seu pai levantou e quebre todos eles. Essa é a primeira prova que você vai fazer. O povo estava todo comprometido com a idolatria, era o pai dele, ele vai lá e quebra o Baal, o ídolo de Baal, e ali ele começa a se qualificar em fé, não em poder e capacidade, mas em fé, para ser a pessoa que Deus poderia usar. Ele sempre começa na nossa vida com desafios menores. Eu brinco lá na igreja: eu não comecei pastor, não nasci pastor. Sabe, quando eu me converti, eu frequento a igreja desde a infância. Mas quando houve conversão no meu coração, eu estava tão apaixonado por Deus que eu queria fazer qualquer coisa na igreja. Eu comecei, a igreja, uma igreja tradicional, tal, tinha a zeladora, ela colocava flores no púlpito. E não tinha mais nada para eu fazer, ninguém olhava para mim assim, não dizia: você é capaz de fazer isso? Eu peguei e me voluntariei, cheguei para ela: olha, eu posso ajudar você, se você quiser. Esse foi o começo do meu ministério. Cortar flores, cortar os cabos das flores para colocar no púlpito da igreja. Começar por coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos. Talvez você esteja pensando: mas eu não sei por onde começar. Você começa pelos pequenos começos. E esses desafios precisam ser observados. Para Gideão era derrubar Baal, o altar de Baal. Qual é o teu Baal? Qual é o Baal da sua vida? Será que o Baal da sua vida é um problema de caráter? Por isso você não consegue deslanchar, fluir no Senhor? Talvez ele esteja desafiando você na sua personalidade. Quem sabe ele esteja falando de um pecado particular, que ninguém sabe, ninguém viu: pornografia, problemas com bebidas, com drogas, com mentira. E você vem para a igreja e diz: eu não posso agora porque eu não estou preparado. Não é que você não está preparado, você não está disposto a se quebrantar. Você não está disposto a entregar o seu Baal para Deus, para que você possa ser habilitado por Ele para fazer. Deus quer habilitar você para fazer. Quem sabe o seu Baal seja o serviço. Como eu falei, de começar de coisas pequenas. Lá na comunidade, hoje, nós temos uma situação: o salão é bem grande e nós temos muitas cadeiras. E temos muitos eventos durante a semana, muitas programações. Para cada evento tem uma logística, tem um layout de cadeiras. Então, toda celebração eles precisam arrumar as cadeiras. Algum irmãozinho lá chegou para mim: pastor, a gente precisa comprar uns bancos aqui para a igreja. Que banco nada, os irmãos estão tudo trabalhando aí com as cadeiras, deixa eles trabalhar. Eles vêm para as cadeiras, começam a servir ali, você começa a perceber paixão, e eles começam a se envolver com outras coisas, trabalhar em outras coisas, e vão servindo ao Senhor e vão crescendo naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você está pensando, né? Quem são as pessoas que fazem isto? Entre os muitos que estão fazendo esse serviço das cadeiras e da limpeza dos banheiros, está médicos, engenheiros e outros profissionais liberais que querem servir a Deus. Essa
profetisa, que a pastora Nana falou aqui, que é médica, ela é uma das líderes da limpeza na igreja. Nós não pagamos uma pessoa para limpar a igreja. Os nossos irmãos fazem isso voluntariamente, para servir ao Senhor e para servir a Deus. Começam ali, alguns crescem em Deus, alguns são apaixonados por aquilo e querem fazer aquilo para a glória de Deus. Acorda, desperta o teu coração. Qual é o teu Baal? Talvez o teu Baal seja a obediência. Você vai fazer o que Deus diz que você deve fazer, ou você vai fazer o que você sente que deve fazer? Sabe, às vezes a gente negocia com Deus. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor queria que eu fizesse, mas eu vou quebrar o galho, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou trazer mais dízimo para o Senhor. Não negocie com Deus, cara. O que Ele quer de você é o que Ele quer de você. Qualquer outra coisa é troco. E você não tem que dar esmola para Deus, você tem que dar o seu melhor para Deus. O seu melhor para Deus. E isso começa por um convencimento. Eu falei aqui no começo sobre seguirmos pessoas. Você deve entender, e isso é uma das coisas que nós temos entendido lá. A comunidade Siloé não é a coisa mais importante da nossa vida. A instituição não é. Mas o Senhor Jesus é. As pessoas que vão sentar ali são. As pessoas que nós vamos alcançar para Jesus são. Nós dizemos em todos os cultos, as pessoas mais importantes nas celebrações são as pessoas que não conhecem a Jesus. Nós oramos por elas, para que elas estivessem ali. E todo domingo, toda celebração, nós temos diversas pessoas que entregam a vida a Jesus. 20, 30, 40, 50 pessoas nas celebrações entregando a vida a Jesus. Porque as pessoas estão servindo ali. Com amor. Você chega lá, eu lembro de irmãos falando, pastor, é gostoso chegar na igreja, as pessoas nos recebendo com alegria. Talvez você precise de ser uma pessoa para ir lá para a recepção ajudar. Ah, mas já tem um monte de gente lá. Se a realidade é como toda igreja, eu vou dizer para você que muitos dos que servem ali, servem em muitas outras coisas, e muitos só assistem. Você está falando, pastor, o senhor está jogando pesado com a gente. Eu jogo pesado com a comunidade lá, também temos pessoas assim. Deus quer usar você definitivamente. Abra o teu coração para isso. Ninguém está brincando de igreja aqui, eu tenho certeza. O pastor Zion não está brincando de igreja. Ele segue o Senhor, ele tem uma proposta de Deus para a vida dele, que é para a vida de você também. Então é hora de você despertar o seu coração para isso. Por fim, aprenda então a agir na obediência que vem pela fé. Faça isso em vez de se preocupar com as chances de encontrar o sucesso. Se você quer ser alguém notável, seja em Deus. Notável pelo Senhor. Notável pelo Senhor. Romanos 1,5, o apóstolo Paulo diz, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência. Para a obediência que vem pela fé. Sabe, conhecer a Bíblia, conhecer a igreja, é tudo muito importante. Mas não é mais do que obedecer a Jesus. Você pode conhecer, eu tenho dito muito isso na igreja. Às vezes nós conhecemos demais, se torna até um peso. Porque você não obedece o que você conhece. Você precisa obedecer ao Deus que você tem conhecido. É interessante na vida de Gideão, e eu quero partir para a conclusão nisso. Os midianitas tinham 135 mil pessoas. Você se lembra dessa história? No exército deles. E Gideão iria enfrentá-los. Gideão tinha um exército de 32 mil pessoas. Você se lembra da história? Mas Deus achou que aquele exército era muito grande para enfrentar os midianitas. Eu imagino que Gideão olhou para Deus e falou, o senhor não entendeu, eles têm 135 mil, nós temos 32 mil. Você se lembra, eles passaram por provas, a primeira prova saiu 22 mil, ficou 10 mil. Gideão já ficou entristecido, mas meu Deus, mas vamos com os 10 mil. Não, tem muita gente, Gideão. Mais uma peneira. 300 homens vão enfrentar 135 mil pessoas. Você se lembra da história? Cântaros, vasos e trombeta. Só isso. Eles não tocaram não tocaram em nenhum dos midianitas. Na noite, todos eles, com medo dos israelitas, se mataram, morreram todos, por causa do poder de Deus. Obediência de Gideão,
obediência de Gideão. Deus não chama você para calcular as chances de sucesso em obedecê-lo. Deus te chama para obedecê-lo. O sucesso é obedecer. Eu me lembro de um personagem da história muito conhecido de todos nós. Na Carolina do Norte, há muitos anos atrás, um pregador que chamava um caipira foi pregar numa igrejinha de fazenda. E aquele pregador, tomado de Deus, no apelo da palavra, diz para as pessoas: Deus está à procura de alguém que seja disposto a ser usado por Deus e pregar a milhões de pessoas. Essa pessoa vai ser usada por Deus. Deus está à procura dessa pessoa. Há alguém aqui que se dispõe a isto? Um garoto de 14 anos no fundo da congregação levantou e ergueu a mão: eu sou essa pessoa. Os anos passaram. Ano passado esse irmão partiu para a glória do Senhor. Billy Graham. Ele creu no que Deus pensava a respeito dele. Ele tinha fé pequena, mas suficiente, um grão de mostarda, para Deus usar. E como Deus usou. Ano passado eu e a Nana estávamos no museu lá do Billy Graham, um negócio impressionante. Ele pediu a eles, aos filhos, que fizessem, ele não queria que fizesse um museu. Mas ele conseguiu então, com a insistência das pessoas, que fizessem, mas que você olhasse para o museu, todas as pessoas que entrassem ali e não vissem Billy Graham. Então a gente vai vendo toda a trajetória da história de Billy Graham. Quando a gente chega na última sala, o filho dele levanta e vai falar para as pessoas. Vocês pensam que isso aqui tudo tem a ver com Billy Graham? Não. Isso tudo aqui tem a ver com Jesus. Na sala de despedida do museu, eu vi várias pessoas se convertendo. Ele já partiu para a glória, já está com o Senhor, mas o testemunho dele continua aqui. Porque ele resolveu crer que Deus poderia usar a vida dele para a conversão de milhares de pessoas. Deus quer usar você. Pastor, mas o senhor não sabe, nós somos aqui de São Miguel do Iguaçu, é uma cidade pequena, a igreja não é tão grande assim. Deus quer usar você. Pela manhã, pastor Weckles trouxe uma palavra de que vocês expandiriam e que Deus usaria e traria recursos. Deus deu a mim e a Nana uma palavra também, a Nana de multidões e a mim de um lugar. Eu vou falar para você aqui nesta noite, profeticamente. Deus me mostrou um terreno muito grande, e um paredão, uma encosta no fundo do terreno. Eu creio que Deus tem coisas grandes para esta igreja. Deus tem coisas grandes para muitas igrejas nessa cidade, mas Deus tem uma coisa tremenda para esta igreja. Você é membro daqui, você é ovelha que Deus tem confiado a um pastor, a uma pastora, e Deus quer usar você para transformar essa cidade, virar ela de cabeça para baixo. É mais ou menos Antioquia. Aqueles que creem em Jesus chegaram nesse lugar. Talvez você esteja como Gideão dizendo: ah, pastor, quem sou eu? O senhor não conhece a minha família, pastor. É a menor família da igreja. E eu sou o menor da minha família. Mas Deus é o maior de todos. Ele é o Todo-Poderoso. Agindo eu, quem impedirá? Deus tem uma palavra para o seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, você não pode sair daqui sem uma tomada de posição. É uma coisa que eu tenho crido diante de Deus. Não só quando eu estou pregando, mas quando eu estou ouvindo, eu não saio da presença dele sem tomar algumas atitudes diante do que ele trouxe para mim. Deus trouxe algo para o seu coração nesta noite. O que é que você vai fazer com isso? Ai, pastor, que palavra maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa gostosa. Isso não interessa, querido. O Espírito Santo está trazendo essa palavra porque Deus quer capacitar você para um momento novo na sua história, na sua vida. Você está de olhos fechados, frontes curvadas, e eu quero te desafiar no nome de Jesus. Se essa palavra foi para você, sabe, eu tenho dito uma coisa lá na igreja e quero dizer para você. Quando Deus fala comigo,
Eu não vou ficar pensando, será? É como aquela situação que eu falei para você lá do Oséias. Será que é Deus que falou? Você sabe que foi Deus que falou. Se Deus falou, o que é que você vai fazer com isso? Eu sei, se fosse você, eu sairia correndo do seu lugar dizendo, Deus, estou aqui, conta comigo. Eu não sei por onde começar, não sei como fazer, mas eu creio que o Senhor pode operacionalizar isso na minha vida. Eu estou aqui para que o teu Espírito Santo faça tudo o que é necessário para acontecer. Deus está falando com você nesta noite, em nome de Jesus. Então eu quero orar com você e por você. Eu vou pedir para o pastor Zeon, a pastora Vanessa vir aqui. Se Deus falou com você, sai do teu lugar correndo. Vem até aqui. Se você está tomado de Deus, dobra os teus joelhos aqui, coloca o teu rosto no chão, porque você não está falando com o pastor, você não está falando com os seus pastores, você não está falando com o povo que está aqui, você está falando com o seu Deus. Ele falou com você. Ele que falou com você. Talvez Ele tenha me usado para isso, mas Ele falou com você. É com você. Ah, mas é que pastor, eu tenho dificuldades. Você se lembra do que Ele disse? É Ele quem capacita você. Ah, pastor, mas eu tenho tantos anos. Não importa quantos anos, quem sabe sejam mais 2 anos, mas vai ser 2 anos que vão transformar a história. São 2 anos que vão abençoar milhares de pessoas. Então creia, tome posse disso. Tome posse disso, creia no que Deus tem para você. Deus está falando com você, não se detenha no seu lugar, em nome de Jesus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do homem, é a palavra do Espírito para você. Então tome posse disso pela fé. Tome posse disso pela fé. Vem aqui com confiança. Vem aqui com o coração quebrado mesmo, partido diante de Deus, com o coração colocado como Gideão. Senhor, eu tenho pouca fé, eu tenho medo, Senhor, eu estou morrendo de medo do que vai acontecer, mas eu vou me lançar nos teus braços. Nós cantamos tanto isso, então faça isso de verdade agora. Lance-se nos braços do Pai. Diz para Ele, Senhor, eu quero ser essa flecha polida, que o Senhor vai entesar e lançar para mais longe que o Senhor quiser. O Senhor vai me mandar para onde o Senhor quiser. O Senhor vai me colocar aqui em São Miguel do Iguaçu para ser uma bênção. Senhor, eu vou atingir corações como a flecha do Senhor, para demonstrar poder, manifestar a Tua graça, manifestar a presença do Senhor. Se Deus tem falado com você, eu quero insistir com você. Deus tem palavra para o teu coração. Deus tem palavra para o teu coração. Comece a conversar com Ele aqui onde você está. Abra a tua boca. Abra a tua boca e diz para Ele. Fala das tuas dúvidas, dos teus medos, das tuas incertezas, da sua falta de fé. Diz para Ele, Senhor, se não é contigo, como é que vai ser, Senhor? Ó Deus, olha para mim, para as minhas limitações, para a minha falta de capacidade, Senhor. Oh Deus, abre a minha vida para a realização que o Senhor tem. Oh, toma-me por completo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre a tua boca. Declara isso ao Senhor. Declara com a tua boca. Diz para Ele. Você lembra, não é para dizer para mim, não é para dizer para o seu pastor, para a sua pastora. Diz para aquele que precisa ouvir. Ele é a pessoa que você segue. Você o segue. Então diz para Ele. Diz a Ele o que vai no teu coração. Diz para Ele do desafio que isso representa para você hoje. Ei, Deus tem propósito para essa igreja. Creia, creia, creia. O que Deus está fazendo na Bethel, o que Deus está fazendo na África, o que Deus está fazendo na Ásia, o que Deus está fazendo no Japão, o que Deus está fazendo em Beirute, no Líbano, de pessoas se converterem, muçulmanos se abrirem ao Senhor, vai acontecer no mundo todo, e vai acontecer em São Miguel do Iguaçu, e você vai ser a pessoa para presenciar isso, para ver isso acontecer. Então abra mesmo a tua boca, abra o teu coração, se lança nos braços dEle, abrace o Senhor nesta hora, abrace o Senhor. Pai, nós queremos colocar cada uma destas vidas diante de Ti, Senhor. Deus, eu sei que há tanto medo, tanta dúvida, Senhor, aqui, mas que eles possam crer, Senhor, que não é na força que eles têm, Senhor, não é no braço deles, Senhor, não é na inteligência deles, Senhor, não é na articulação deles, ó Pai, não é nas conexões deles, mas é no Teu poder, na força do Teu Espírito, Senhor, que as coisas vão ser transformadas,
que as coisas vão ser mudadas, ó Senhor, que o Senhor vai operar milagres através das vidas deles, sinais vão acompanhá-los, ó Deus. Ó Deus, e pessoas nessa cidade hão de crer no nome do Senhor através da vida deles, pessoas que nunca pisaram nesse lugar, pessoas que só virão depois que conhecerem ao Senhor lá na rua. Deus, que o Senhor os use com poder, que eles sejam faróis por onde passarem, Senhor. Ó Deus, agora eu coloco mesmo uma palavra individual, o Senhor possa trazer para o coração deles o propósito específico, Senhor. O propósito específico, ó Deus, de te servir, de se apaixonar pelo teu reino, de se apaixonar pelas tuas coisas, Senhor. Ó Deus, vai tomando o coração de cada um deles, enche os Espírito Santo, confidencia a eles a direção, confidencia ao Espírito. Amado Espírito Santo, confidencia, mostra ao coração deles a tua vontade, mostra, Senhor. Ó Deus, que isso possa incendiar seus corações em paixão, Senhor, possa queimá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos mesmo, Senhor, o crescimento mesmo aqui, Senhor, por causa das pessoas que hão de crer no teu nome, aqueles que serão chamados das trevas para a luz. Ó Deus, que os teus servos sejam usados para isso, Pai, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja aqui, Senhor, desperta, faz-os acordar ainda mais, Senhor, e enche-os do teu Espírito, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, nós clamamos, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ei, não saia do seu lugar, olhe para mim, olhe aqui para mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Provavelmente, certamente, emoção te trouxe aqui na frente também. Não é errado. Mas você tomou uma decisão racional, inteligente. Não se esqueça disto. Você não se comprometeu comigo. Você não se comprometeu com o pastor. Você se comprometeu com o teu Senhor. Então você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele tem trazido sobre você uma palavra, e Ele vai cumprir isso na sua vida. Você crê? Então, queridos, não saiam daqui, tomem posse disso, tenha consciência disso. Nós somos o povo que se chama pela fé. O justo viverá por fé. O Senhor diz: o meu justo viverá por fé. Então você vai viver por fé. Você vai sair daqui, algumas pessoas vão dizer para você: vai lá, não é nada disso não. Não, é. O meu Deus falou comigo, eu creio. Eu não vejo, eu não toco, eu não sinto, mas eu sei. Ele ministrou meu coração e hoje começou a mudança. São Miguel do Iguaçu se prepara, porque eu estou chegando com toda a minha família. E essa cidade nunca mais vai ser a mesma. Eu profetizo em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos diferentes debaixo do sol. E você vai ver isso acontecer aqui, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, a glória do Senhor vai invadir essa cidade. Deus abençoe você. Deus o faça mesmo um soldado do exército do Senhor. Uma soldado do exército do Senhor eficaz. Que Ele use você com muita graça e virtude. Eu quero ouvir falar dos testemunhos, das coisas aradas que vão começar a acontecer nessa cidade, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir sobre isso, amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.